Mas ali em Mateus, Jesus Cristo ele fala sobre a destruição do templo e sobre as coisas que se sucederiam no final dos tempos. Ele vai falando sobre guerras, rumores de guerras, sobre epidemias, sobre fome, sobre doenças e inúmeras coisas. Só que isso não é a grande tribulação. Por quê, queridos irmãos? Teremos agora, ou estamos vivendo este momento em que a igreja está aqui, ok? Depois teremos um momento em que a igreja será arrebatada. E posteriormente teremos a grande tribulação, tá? Aí você pode pensar, pastor, já que a igreja vai ser arrebatada, eu não vou estar aqui, para que eu preciso saber dessas coisas? Né? Mas é importante nós entendermos a grande tribulação, queridos irmãos, para que os nossos olhos possam estar atentos com relação àquilo que virá. Tá ok? Então, a grande tribulação, ela se encontra, queridos irmãos, e nós não vamos abrir aqui, porque ela é um período muito grande das Escrituras. Porém, eu quero que os irmãos abram e depois mantenham algum marca-texto aí, se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade, tá? A grande tribulação, ela acontece de Apocalipse capítulo 4 até o final do capítulo 18. Então, este é o período conhecido como a grande tribulação, tá? E aí vocês podem me perguntar, pastor, mas o que vai ser em si a grande tribulação? E o que diferencia ela dos dias em que nós estamos vivendo, tá? E aí, queridos irmãos, para que nós tenhamos uma noção, a grande tribulação vai ser um período de grande dor e sofrimento. Uma dor e um sofrimento que não se viu na história da humanidade até os dias de hoje. Aí você pode falar, não é possível, pastor, olha quanta guerra, olha quanta fome, olha quantas pessoas sendo molestadas, abusadas, quantas pessoas sofrendo, passando por fome, passando por dificuldades, eu sofrendo para pagar as minhas contas. Como assim, pastor? Ainda vai ser um momento de mais dor e mais sofrimento? Sim, será um momento de tanta dor e de tanto sofrimento que os poderosos dessa terra clamarão para que as pedras e os rochedos caiam sobre as suas cabeças, para que eles possam se esconder do tamanho da dor e do sofrimento que existirá neste período. Mas, antes de nós falarmos um pouco mais a respeito dessa dor e desse sofrimento, é importante nós diferenciarmos a tribulação, a grande tribulação, dos dias atuais. Porque algumas palavras nas Escrituras, elas podem ter alguns duplos sentidos ou alguns variados sentidos. Como, por exemplo, carne, né? A carne, ela é algo ruim para as nossas vidas, dependendo do sentido em que ela está sendo empregada ali nas Escrituras. Então, quando a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos abraçar ou não podemos dar espaço para a nossa carne, quer dizer que nós não podemos viver para o pecado. Mas o Senhor mesmo diz que Ele trocaria o coração de pedra por um coração de carne. Ou seja, aqui carne é uma palavra boa, significa algo bom, que nós precisamos ter um coração de carne e não um coração de pedra. E a palavra tribulação, ou a palavra tribulação, ou no plural, tribulações, ela pode ter este duplo sentido. Por isso que é importante nós diferenciarmos tribulações que nós vivemos hoje em dia para a grande tribulação, que não se igualará a nenhum outro momento da história da humanidade. Eu quero que os irmãos abram em alguns trechos, ou acompanhem comigo alguns trechos das Escrituras, em que nós vamos ver a palavra tribulação para os dias atuais. Em algumas versões da Bíblia, em alguns textos, em algumas traduções, queridos irmãos, nós vamos ver essa palavra tribulação, mas não significa a grande tribulação. Como, por exemplo, João capítulo 16, versículo 33, em que Jesus diz, no mundo tereis aflições. Em algumas traduções, fala tribulações. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas tribulações, essas aflições e essas angústias que nós passamos agora, não são comparadas à grande tribulação. Romanos capítulo 5, versículo 3 também diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, as tribulações são as provações que nós passamos atualmente em nossas vidas. Como, por exemplo, você liga,
a sua internet todo animado para ver o jogo do seu time, e daqui a pouco está 6-0 para o outro time. Aí você fala, quanta tribulação na minha vida, quanta aflição, eu não aguento mais tanta tristeza assim, o time acabou de cair, sobe, passa essa vergonha. São algumas dessas tribulações, queridos irmãos, mas que não se comparam à grande tribulação. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Então sim, a igreja atualmente, e em toda a sua história, passou por perseguições e por tribulações. Mas essa tribulação não se compara com a grande tribulação que virá sobre toda a humanidade. E é uma das coisas que eu também tenho essa visão de que a igreja será arrebatada antes da tribulação, porque alguns que defendem que a igreja passará pela tribulação, queridos irmãos, eles dizem que a igreja precisa passar pela tribulação, porque em todo o período da história da humanidade, a igreja passou por perseguições e passou por tribulações. Mas essa é a diferença que nós precisamos entender. Nada se comparará com a grande tribulação. Tanto é que o próprio Jesus Cristo disse isso também, queridos. A grande tribulação, em Marcos capítulo 13, versículo 19, o Senhor diz assim, porque naqueles dias haverá tal tribulação. Ou seja, Jesus, ele meio que cria um parêntese para dizer, naqueles dias terá tal tribulação. Uma tribulação tão difícil, uma tribulação tão complicada, tão dolorosa, tão sofrida, que ela não se iguala a nada do que nós passamos no mundo atualmente. Então, essa será a grande tribulação. E aí, queridos irmãos, para nós entendermos, voltando aqui para Apocalipse, Apocalipse capítulo 4, e se eu fosse ler todo esse trecho, nós ficaríamos aqui a noite inteira. Então, se os irmãos depois quiserem estudar nas suas casas, podem estudar, se tiverem alguma dúvida, pode perguntar para o pastor, fiquem à vontade, tá certo? Então, Apocalipse capítulo 4, do versículo 1 até o capítulo 18, é essa grande tribulação que acontecerá na terra. Mas, só para que nós possamos resumir, queridos irmãos, essa grande tribulação será pautada ou acontecerá pelo menos 3 juízos. Da parte de quem? De Satanás? Não, de Deus. 3 juízos, não, perdão, queridos irmãos, 3 séries de juízos. E cada série de juízo com 7 juízos, cada um deles. E aí nós podemos analisar posteriormente, se os irmãos quiserem anotar, serão primeiramente os 7 selos que serão abertos. Nós podemos ver isso de Apocalipse capítulo 6 até Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Esses 7 selos serão abertos pelo Cordeiro, que é Jesus. E eles incluem guerras, fome, pestes e mortandade. Pestes, fome, guerras que matarão pelo menos 25% da humanidade. Sabe o que é isso, queridos irmãos? Muitas pessoas morrerão. Hoje a humanidade conta com 8 bilhões de pessoas, ou seja, através só desses 7 selos, pelo menos 2 bilhões, se continuar esse número, morrerão nessa dificuldade. E aí os irmãos podem falar, pastor, mas nós tivemos a Covid recentemente, morreu muita gente, sim, morreu muita gente. Mas morreram, se eu não me engano, cerca de 50 milhões, alguma coisa assim. Ou seja, um número muito inferior. Segunda Guerra Mundial, em que morreu muita gente, 100 milhões ou 50 milhões de pessoas morreram. Ou seja, 2 bilhões com 50 milhões. É muita gente sofrendo, muita gente morrendo, nos 7 selos. Depois, as coisas melhorarão? Não, elas piorarão. Por quê? Teremos as 7 trombetas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 8, versículo 6, até 11, versículo 19. Cada toque de trombeta traz juízos mais severos sobre a humanidade. Dor,
dor, dor, angústia, 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 sofrimento atrás de sofrimento. E aí então o mundo melhorará? Não. 7 taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16. Juízos ainda mais intensos. No total da grande tribulação, serão 21 juízos. Juízos progressivos, cada série é mais severa que a anterior. Tudo isso num período em que nós, ou eu acredito, de 3 anos e meio sobre a face da terra, queridos irmãos. É um período de tanto sofrimento que os poderosos pedirão para que os rochedos caiam sobre suas cabeças, como eu já disse. Porque, sejamos sinceros, queridos irmãos, o sofrimento que existe atualmente, ele cai mais sobre a nossa cabeça. Ele cai mais sobre a cabeça do povo. Porque as pessoas que estão lá no topo, os poderosos, eles não sofrem das consequências que nós sofremos por aqui. Você acha realmente que os poderosos estão preocupados com inflação? Vocês acham realmente que os poderosos estão preocupados com guerras? Por exemplo, a Rússia está em guerra com a Ucrânia. 2 países lá da Europa, muito distantes de nós. Mas quem vai para a guerra? São os presidentes de ambos os países? São os senadores, deputados de ambos os países? Não. São os nossos filhos que vão para a guerra. Mas na grande tribulação, até os poderosos sofrerão. E eles sofrerão tanto que será um juízo tão severo da parte de Deus que eles pedirão que as pedras caiam sobre as suas cabeças. E uma outra característica também deste tempo, queridos irmãos, é que os homens clamarão pela morte de tanto sofrimento, mas a morte fugirá deles. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Quem aqui já viu aquele gibizinho da Mônica? Quem já leu o gibi da Mônica? Quem aqui? Vamos lá, gente. Quem aqui já leu o gibi da Mônica? Vai. Poxa, coisa tão brasileira, tão nossa, né? O que tinha no gibi da Mônica numa das historinhas? Ali tinha geralmente a historinha da morte, que ela ia de pessoa em pessoa buscando quem seria sua próxima vítima. E aí tinha um senhorzinho que estava sempre fugindo da morte, que ele não queria morrer, e a morte ia atrás dele, andava de moto, ia atrás dele, tentava pegar ele estava sempre fugindo. E não é assim nas nossas vidas atualmente? Nós queremos fugir da morte. Por quê? Ninguém deseja morrer. Nós queremos viver o máximo possível. Só que nestes dias teremos tanta angústia, tanto sofrimento na humanidade, que os homens clamarão, procurarão pela morte, mas a morte fugirá deles, porque neste período não lhes será permitido morrer, mas sofrer. Passar pelas dificuldades, pelas angústias, pelo sofrimento que é merecido por causa dos pecados e da rebeldia da humanidade contra Deus. E aí, queridos irmãos, isso que é tão importante nós termos noção a respeito do Apocalipse. Porque quando nós lemos Apocalipse, geralmente nós cristãos temos um pouco de medo de lermos Apocalipse. Porque parece mais um filme de terror. As 7 taças, os 7 flagelos, isso, aquilo, as 7 trombetas, é sofrimento aqui, é morte ali, é o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, no cavaleiro. Aí a gente fala o quê? Deixa Apocalipse para depois. Eu leio até Judas e eu volto. Eu leio até Judas e eu volto. Eu não quero ler Apocalipse. Porque o crente fica com medo de ler Apocalipse. Mas, queridos irmãos, nós cristãos não podemos ter medo do Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse é a revelação de Deus a respeito do fim dos tempos. E o Apocalipse é a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. Pastor, mas não é possível, como assim Deus se ira? Pastor, não é possível, como assim Deus não nos ama? Como Deus vai derramar a sua ira sobre nós? Queridos irmãos, o Jesus que tem se pregado por aí é um Jesus hipster.
do qual ele te ama, ele é só paz e amor, e ele não liga para aquilo que você faz de errado. Mas esse é um Jesus enganoso. Esse não é o Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro é aquele que diz para todo o povo da sua época, e diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E vivam para o reino de Deus. E quando ele entrava no templo, ele não dava flores e cantava Imagine All the People para o pessoal, falando assim: ó, vocês são lindos, maravilhosos. Não, é um Jesus que virava a mesa, atacava a chicotada nas costas do pessoal, porque o pessoal estava fazendo o quê? Comércio dentro da casa do Senhor. Esse é o Jesus bíblico, queridos irmãos. Só que o que querem vender para nós atualmente é um Jesus todo bonitinho, todo pomposo, todo cheiroso, que não faz mal para ninguém e não pune o pecado. Mas esse Jesus não é o verdadeiro Jesus. O Jesus bíblico, ele sim se ira contra o pecado. O Jesus bíblico se ira contra os erros que estão acontecendo na nossa sociedade. É um Jesus que se indigna com as coisas erradas deste mundo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele quer que possamos chegar até ele e transformar as nossas vidas, queridos irmãos. Porque Jesus nos ama e nos aceita como nós chegamos, mas ele nos ama tanto que ele não deseja que possamos permanecer ou que permaneçamos com os nossos pecados e com as nossas falhas. E ele deseja transformar as nossas vidas, queridos irmãos, para que possamos andar em santidade. E é por isso que na grande tribulação não é Satanás o principal motivador de todas as coisas, mas é o próprio Cristo derramando a sua ira sobre a humanidade. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17. Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: E disseram aos montes e aos rochedos, aquilo que eu já tinha falado: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode se sustentar ou suster-se? Chegou o grande dia da ira deles. Quem são esses eles aqui? Aquele que está assentado no trono, que é o Pai, e também o Cordeiro, que está assentado à direita do Pai. Quem é o Cordeiro, queridos irmãos? Quem é o Cordeiro, queridos irmãos? Porque João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, é a ira de Deus sendo derramada nessa terra. Porque Deus estará zangado, irado com os pecados da humanidade e descontará, punirá na humanidade toda a rebeldia que a humanidade viveu até esses dias e não aceitaram o Cordeiro de Deus como o seu Salvador. E aí, queridos irmãos, entra o porquê eu não acredito que a igreja passará por este período. Porque Deus não está irado conosco. Deus não está irado com a sua igreja. Porque nós somos lindos, maravilhosos, o pastor aqui já sofre tanto com o time dele, né? Vai sofrer mais na vida. Não, queridos irmãos, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou maravilhoso, não, mas porque o sangue do Cordeiro já está sobre mim. E a ira de Deus não recai sobre o sangue do Cordeiro. Vamos abrir alguns trechos das Escrituras e vamos ver que a igreja não passa pela tribulação, queridos irmãos, porque a igreja não está destinada para a ira. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, Jesus nos livra da ira vindoura que vem na tribulação. Pastor, só tem esse trecho aí para dizer que é pretexto? Não, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor
Jesus Cristo. Então a igreja do Senhor não é destinada para a ira de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Quantos dos irmãos aqui se lembram, em Êxodo, em que o povo de Israel estava no Egito, e o Senhor disse para eles passarem o sangue de cordeiro nas portas, porque o anjo da morte viria sobre aquela terra e tiraria o primogênito daquelas pessoas, tiraria o primeiro filho daquelas pessoas que estavam ali. Ali é uma clara alusão a respeito do que acontecerá com a igreja, queridos irmãos. Por quê? Passou o anjo do Senhor e eles não receberam a ira, porque o anjo viu sobre as portas o sangue do cordeiro e não entrou ali. A Bíblia também nos fala, na segunda carta de Pedro, depois eu passo a referência para os irmãos, de que Deus sabe livrar das provações ou da provação os seus justos, assim como ele livrou Ló de Sodoma e Gomorra. Porque Deus chegou para Ló e falou assim: Ló, saia dessa cidade, saia com a sua família dessa cidade. E então eles saem e Deus derrama a sua ira sobre Sodoma e Gomorra. Por isso que eu creio que a igreja ela é arrebatada, ela vai com Cristo nos ares, e a ira de Deus será derramada sobre a terra, queridos irmãos. Deus derramando a sua ira sobre a humanidade. Os irmãos estão comigo? Digam amém. Amém, irmãos? Amém. Além disso, a grande tribulação será um período sem o Espírito Santo, queridos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Em que é um trecho das Escrituras que tem todo um contexto a respeito da vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 9. É um período sem o Espírito Santo também. Por quê? O Espírito Santo será retirado, assim como era nos tempos do Antigo Testamento. A presença dele, ou ele ainda estará por aqui? Sim, ele estará por aqui, porque Deus continuará agindo aqui para salvar ainda algumas pessoas que nós já vamos ver mais para frente. Só que o Espírito Santo não estará mais em nós, dentro de nós, como é agora. Porque Deus derramou do seu Espírito ali em Atos capítulo 2. Amém, queridos irmãos? E Deus então organizou a sua igreja. Só que no período da grande tribulação, o Espírito Santo já não estará mais. Por quê? O Espírito Santo terá sido retirado. E aqui nós podemos ver essa passagem dizendo assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui para eles? Olha, não fiquem perturbados achando que o dia do Senhor já chegou, porque ainda não chegou, esse dia chegará. Mas ninguém sabe a que horas ou que momento que chegará esse grande dia. E aí depois no versículo 3 ele vem dizendo: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é o esfriamento da fé. Vai acontecer um grande esfriamento da fé, que nós vemos já está acontecendo, tá ok, queridos irmãos? Mas vem primeiro a apostasia, e depois seja revelado o homem da iniquidade. O que é o homem da iniquidade? O anticristo. Pastor, quem é o anticristo? Não sei, tá? Não vamos chutar, porque até o Silvio Santos já foi considerado como anticristo, queridos irmãos. Então vamos tomar cuidado com quem a gente acha e chuta que é o anticristo, tá bom? Mas ele está falando aqui, ó,
o homem da iniquidade, o filho da perdição, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, sabeis, aqui é importante, o que o detém, para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. Ou seja, existe algo que detém o homem da iniquidade, o anticristo. Tá? E a gente já vai debater o que seria esse algo. Com efeito, versículo 7, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, algo o detém. E é aquele, é uma pessoa que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E aqui, queridos irmãos, nós vemos então que existe pelo menos uma força que detém o anticristo, tá? E aí, quais são as discussões a respeito dessa força que detém o anticristo? Alguns teólogos dizem que essa força que detém o anticristo é o governo humano, ou as autoridades humanas. Você acredita nisso? Olhando o mundo, olhando as autoridades do mundo, você acha que Satanás está ali atuando ou Satanás está bem distante? Satanás está lá. Então não tem como ser o governo humano. Alguns outros dizem que é a igreja do Senhor que detém o anticristo. Mas, queridos irmãos, eu também não acredito nisso, queridos. Porque nós, seres humanos, não temos força para combatermos se não for Deus em nossas vidas. Por isso que esse que detém o anticristo é o Espírito Santo de Deus. E neste período da tribulação é necessário que ele seja retirado para que então o anticristo possa atuar também aqui nessa terra. E aí então na grande tribulação será a ira de Deus sendo derramada, mas o anticristo, o filho de Satanás, perturbando as pessoas por aí. Por isso que na grande tribulação teremos também o controle universal das pessoas. Em que através da tela dos celulares, através de todas as coisas, o anticristo terá controle universal sobre todas as pessoas, queridos irmãos. E aí será aquele período que entrará, em que existirá também, de nós não podermos comprar ou vender, ou as pessoas não poderem comprar ou vender, porque primeiro terão que aceitar a marca da besta. E aí todo mundo aí fala a respeito da marca da besta, a gente já vê alguns sinais disso acontecendo por aí. Mas ainda não é a grande tribulação. E aí entra isso que eu estou falando com relação aos irmãos. A igreja do Senhor não passará por este período de tribulação, queridos. Porque como pode a igreja do Senhor viver sem o Espírito Santo de Deus? Não tem como. Nós já fomos marcados, nós já fomos selados com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então Deus, ao retirar o Espírito, Deus também retira a sua igreja, amém? Ah não, só os irmãos daqui que vão, os 3 ali vão subir em nome de Jesus. Deus, ao retirar o Espírito, também retira a sua igreja, queridos irmãos. E nós iremos com Cristo para os ares, nós não passaremos pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, porque nós somos a igreja do Senhor, queridos irmãos. Nós não podemos viver aqui sem o Espírito Santo de Deus. E aí alguns podem perguntar, mas pastor, quem são essas pessoas em Apocalipse que morrem por causa do testemunho do Cordeiro? E aí nós vamos para a quarta e última lição, queridos irmãos, que é: a igreja do Senhor não passará pela tribulação. Mas algo que é importante nós frisarmos: a igreja fiel não passará pela tribulação. Porque aqueles que se dizem igreja e não são, passarão. Aqueles que se dizem, como Jesus disse,
sinagoga de judeus, mas são na verdade sinagoga de Satanás, passarão pela grande tribulação, passarão pela dor, passarão pelo sofrimento, porque não tinham uma fé genuína no Cordeiro de Deus. E aí nós podemos ver isso, queridos irmãos, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vamos abrir comigo Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Deus está falando, ou Jesus está falando com a igreja fiel, que era a igreja de Filadélfia. Porque no Apocalipse nós temos 7 igrejas, sendo que 2 são um exemplo de tudo aquilo que nós devemos, uma delas é um exemplo de tudo aquilo que nós devemos fazer de bom, e a outra é um exemplo de tudo aquilo que é ruim que nós não devemos fazer. A igreja de Filadélfia é um exemplo de tudo aquilo que nós devemos seguir, porque Jesus manda para ela, ou dá uma indicação para ela, manda uma mensagem para ela, de que ela está correta nos seus caminhos, de que ela está fazendo tudo certo, de que ela não está fazendo nada errado. As outras 5 igrejas, é um pé cá e um pé lá, que Jesus Cristo fala assim para elas, vocês estão fazendo certo nisso, mas eu também digo para vocês que vocês abandonaram o primeiro amor, vocês estão errando aqui, vocês estão errando ali, estão permitindo ensinos errados dentro da igreja de vocês. E a igreja de Laodiceia é a igreja em que Jesus Cristo vai e vira para eles, que é a última igreja, e Jesus fala para eles, vocês pensam que vocês estão ricos, mas vocês são pobres, vocês estão nus, vocês estão cegos, e vocês precisam ter um encontro comigo. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Em que a gente geralmente prega para as pessoas que estão lá no mundo, mas é Jesus falando com a igreja, ou com aqueles que acham que são igreja. E aí Jesus vira para essa igreja fiel de Filadélfia, e ele diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação. Que provação? A provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, Jesus Cristo volta para buscar a sua igreja, mas a igreja que vai ser arrebatada é a igreja fiel a Jesus. Pastor, onde mais você pode ver isso daí, ou onde mais nós podemos ver este contexto? Parábola das 10 virgens. 5 entraram para as bodas do Cordeiro e 5 ficaram de fora. Quais foram aquelas que entraram para as bodas do Cordeiro? As que ainda tinham óleo para queimar quando o Cordeiro voltou. As que não tinham, ficaram de fora. Então, essas passarão pela tribulação. E aí, nós podemos ver um pouco mais disso, queridos. Capítulo 6, versículos 9 e 10. 6 versículos 9 e 10. Tá? Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Porque a perseguição sobre aqueles que querem viver para Jesus na grande tribulação vai ser uma perseguição muito maior do que nós já vimos até o momento. Porque será sobre toda a humanidade. E você simplesmente fazer um culto no seu lar, você vai ser proibido. Você vai ser impedido, você vai ser caçado. Por quê? Por causa do testemunho da palavra de Deus. E aí depois nós vemos ali o Senhor falando com eles de que a vingança viria. Então Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. E depois também, queridos irmãos, Apocalipse 7, tá? Que nós vamos ver essas pessoas também que são os santos da tribulação, tá? Que ele vai falar ali, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, que ele diz: depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E ali um pouco mais para frente, no versículo 14, queridos irmãos, ele vai dizer quem são essas pessoas de todos os povos. Ele diz ali: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Tá? Então, quem são essas pessoas que, mesmo que tenham um testemunho com Cristo, passarão pela tribulação?
Vai ser a igreja fiel atualmente? Não, porque a igreja fiel atualmente estará com Cristo. A igreja ou as pessoas que estarão aqui não serão a igreja, mas serão as pessoas que serão salvas durante a tribulação. Porque teremos pelo menos 3 grandes oportunidades de pregação do evangelho nos dias da grande tribulação, que serão, o evangelho será pregado pelas 2 testemunhas, que depois os irmãos podem ler Apocalipse, ok? Serão 2 testemunhas, que provavelmente serão Moisés, Elias, Enoque, que vão pregar para o mundo inteiro ouvir a mensagem de Cristo, ok? Depois, quais são a outra oportunidade? Os 144 mil judeus, que serão 12 mil de cada tribo de Israel, que pregarão a mensagem ao redor do mundo também. E um anjo enviado da parte do Senhor, que vai sair pelo mundo pregando a sua palavra. Com isso, terão muitas pessoas que se converterão ao evangelho de Cristo, porém, não sem extremo sofrimento, angústia e dor. Então, sim, existirá aqueles que poderão ainda se converter, mas não é a igreja fiel do Senhor. Porque o que eu acredito, queridos irmãos, a igreja fiel dos dias de hoje será arrebatada. Porém, aqueles que não tinham uma fé genuína, mas só frequentavam a igreja, ficam e se lembrarão daquilo que ouviram a respeito da mensagem do Senhor. Jesus está voltando. Depois eu vejo. Jesus está voltando. Depois eu faço. Vai demorar tanto tempo ainda. Aí Jesus volta. Essas pessoas ficam. E aí elas ficam e vão falar: opa, cadê meu pai? Opa, cadê minha mãe? Opa, meu vô. Minha avó do coque, que orava a madrugada toda. Foi e eu fiquei. O que aconteceu? Tribulação. A grande tribulação. E aí, sofrimento, dor, angústia, todas essas coisas que eu já falei aqui, queridos irmãos. Mas o que é tão interessante, uma vez que nós aprendemos e entendemos todas essas coisas aqui? Como que eu posso levar para a aplicação para a minha vida? A aplicação, queridos irmãos, é: como está a sua fé hoje? Como anda a sua vida com Cristo hoje? Se Jesus voltasse, você subiria ou você ficaria para a grande tribulação? Porque quando Jesus voltar, e quando acontecer, não vai ter momento para preparação. Jesus voltou. Você já tem que estar preparado. Nós já precisamos estar preparados, queridos irmãos. Porque vocês se lembram quando Deus virou para Noé e falou para ele, cerca de 100 anos antes: prepara uma arca que eu vou mandar um dilúvio aí. Vai chover na terra por 40 dias e 40 noites, e as águas do abismo subirão e cobrirão toda a terra. Noé falou: tá bom, eu vou, né? Vou construir um barcão enorme, vou colocar bicho ali dentro. Aí Noé, com certeza, começou a pregar para o pessoal e falou assim: gente, vai vir uma chuva. Só que o que acontece, queridos irmãos? Até aquele momento ainda não havia acontecido nenhuma chuva sobre a terra, porque a terra ela era umedecida pelo próprio orvalho que existia da terra e das plantas. É o que diz a palavra de Deus. E aí ninguém acreditou na mensagem de Noé, porque ele falou assim: gente, eu estou construindo um barcão, é para os animais, mas tem lugar para muita gente também. Se vocês quiserem, fiquem à vontade, vamos entrar no barco. Aí o que a palavra de Deus nos diz? Jesus Cristo lá na frente fala: porque aqueles dias serão semelhantes como os dias de Noé, em que muitos se casavam, se davam em casamento, festejavam, faziam isso, faziam aquilo, ia para o pagode, ia para o funk, ia para não sei o que, ia para a balada. De repente Jesus voltou aí, daqui a pouco veio a chuva e tá chovendo, vamos correr para a arca. Noé, já era. Começou a chover, tá caindo o morro, tá caindo isso. Noé, já era, já tá lá. Não tem como abrir, se eu abrir, morre todo mundo aqui. E assim será com o arrebatamento da igreja, queridos irmãos. Por isso que o tempo de nós nos arrependermos é agora. O tempo de nós vivermos para Jesus é agora. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós estamos preparados para isso? Quando Cristo voltar, o microfone
isso daqui, essas paredes vão ficar. Subirá a igreja do Senhor. Eu quero estar na glória, queridos irmãos. Eu tenho orado para isso, eu tenho buscado isso. E eu tenho entregue o meu coração a Cristo todos os dias da minha vida, queridos irmãos. Porque quando Cristo vier, eu quero estar na glória. Quando Cristo vier, eu quero subir. Mas Cristo vem para buscar a sua igreja fiel a Ele. Jesus mesmo disse a respeito dos fariseus: este povo me glorifica ou me adora com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então Cristo não está interessado apenas nos nossos lábios, Cristo está interessado nos nossos corações. Por isso que quando nós ministramos os louvores, nós sempre falamos: abra o seu coração, receba o Senhor no seu coração, na sua vida, entregue o seu melhor louvor para Ele. Por quê? Cristo não está interessado apenas na sua voz, Cristo não está interessado naquilo que você propaga dos seus lábios, Cristo está interessado no seu coração. E como está o seu coração? Como está a sua vida com Cristo, queridos irmãos? Não haverá tempo para preparação. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: o dia que se chama hoje, aceita a mensagem, viva para Jesus, porque amanhã pode ser tarde demais. Quem é que gosta de dor e de sofrimento? Não é bom. E o que dirá então da dor e do sofrimento que virá do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Em que a palavra nos diz que os céus se desfarão com fogo consumidor. Angústia, fome, maremoto, terremoto, tudo caindo nessa terra, porque é Deus derramando a sua ira. Mas Cristo nos livra da ira. Por isso que a nossa vida precisa estar com Cristo, queridos irmãos. Porque Ele, naquela cruz, naquele Getsemane, naquele jardim, Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O que era o cálice de Deus, ou o que é o cálice de Deus, queridos irmãos? A ira do Senhor, que foi derramada sobre Jesus, pelo meu e pelo seu pecado. Naquela noite em que Cristo estava solitário, que Cristo estava sozinho, que nem mesmo os seus amigos mais chegados estavam com Ele em oração. Cristo estava completamente sozinho, suportando a ira do Pai por causa dos nossos pecados, queridos irmãos. Quem está com Cristo não está destinado à ira de Deus. Como está a sua vida? Como está a minha vida? Nós precisamos ser uma igreja fiel a Jesus Cristo, queridos irmãos. Porque Jesus não vem buscar pastor, Jesus Cristo não vem buscar diácono, não vem buscar presbítero, não vem buscar advogado, não vem buscar engenheiro, não vem buscar médico. Jesus Cristo vem buscar os seus. Ele não vem pelos nossos títulos, Ele vem por aquilo que nós somos.